irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estar novamente aqui na IPP TV, uma alegria muito grande estar convosco nessa manhã, onde Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus tem uma palavra ao seu coração nessa manhã e nós queremos compartilhar esta palavra para você e para toda a sua família. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade, louvamos a Deus por este momento extraordinário e eu quero certamente motivá-lo para que você aqui no nosso chat aqui do nosso canal possa estar descrevendo o seu pedido de oração, descrevendo o seu pedido, a sua necessidade, que ao final do nosso programa nós estaremos clamando a Deus juntos por essa necessidade. Antes de orarmos, vamos ler a palavra do Senhor que está descrita em Isaías, capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Isaías, o profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. No ano que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena e cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremiam e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, que não tenho salvação, porquanto eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e declarou-me: vê isto? Tocou os meus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém e amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és Deus Todo-Poderoso na nossa vida, na nossa casa. Tu és santo, Senhor. Fala conosco, meu Senhor, agora, Pai. Fala conosco por meio da Tua palavra. Que essa palavra possa encontrar, ó Deus, Pai, semente, raízes, ó Deus, na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Que essa palavra possa transformar vidas. Que essa palavra possa transformar, Pai, a cada um, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É esse o nosso pedido e essa a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto que nós lemos foi intitulado como a chamada missionária. Se nós formos entender um pouquinho sobre a vida do profeta Isaías, nós vamos entender que, pelo menos nos primeiros capítulos, o profeta Isaías, ele fora levantado, ele era dentro de uma família muito bem estruturada naquela época. O seu rei, o seu tio, o rei Uzias, foi um rei que governou por 52 anos. Foi muito próspero, foi muito abençoado dentro das suas atividades. E o grande desafio de Isaías era a advertência que ele estava pregando, ele estava vaticinando com relação ao pecado, com relação à irresponsabilidade com que o povo estava agindo naquela época para com Deus. Ele estava vaticinando. Ele, como um profeta, ele, como uma pessoa levantada por Deus, ele falava os ais da vida. O que são os ais da vida? Ele falava: ai dos que são valentes para beber muito vinho e para misturar muitas bebidas. Ai daqueles que com seus próprios olhos se acham inteligentes. Ai daqueles que usam o mal para poder obstruir coisas para o seu próprio interesse.
Ele era aquele tipo de profeta que ele colocava o dedo riste, por exemplo, nas pessoas e falava assim: ai daquele que você está errado, ai de você que está pecador, ai de você que é adúltero, ai de você que é beberrão, ai de você que tem feito coisas segundo mal aos olhos do Senhor. Ele estava tentando alertar ao povo, ele estava tentando mostrar ao povo que o não caminhar com Deus vai ter consequências sérias. Ele estava demonstrando na vida daquelas pessoas, na vida daquele povo pelo qual ele estava inserido, que deveriam se posicionar-se perante Deus, porque o caminho que eles estavam trilhando era um caminho de consequências severas. Porém, a palavra do Senhor nos diz que Isaías teve um encontro transformador com Deus no templo. A Bíblia diz que Isaías, no ano em que faleceu o rei, ele teve um encontro dentro do templo com o Senhor. A Bíblia diz que em torno dele se posicionavam serafins, serafins que cobriam o rosto, serafins que cobriam os pés, e serafins que com duas asas voavam. E ao mesmo tempo eles falavam: Kadosh, 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 santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E é interessante que a Bíblia fala que ao som das vozes e o batente das portas tremeram o templo, que ficaram cheios da fumaça da presença de Deus. É interessante que aquele mesmo profeta que vivia falando: ai de você, ai daquele, ai de você que está longe dos caminhos do Senhor, é o mesmo profeta que agora diz o seguinte: ai de mim, que não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aquele mesmo profeta que estava capítulos antes vaticinando, aquele mesmo profeta que estava outrora falando a respeito da exortação de Deus para aquele povo, era o mesmo profeta que agora estava dizendo: ai de mim, o que será de mim, porque sou homem de lábios impuros. Sou homem que agora contemplou, meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que Isaías estava dizendo aqui agora é que o evangelho verdadeiro é aquele evangelho que tem experiência com Deus. Eu não quero viver o evangelho só de ouvir falar. Eu não quero viver de um evangelho de testemunho das pessoas ao meu redor. Eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero ter uma experiência viva. Eu quero ter uma experiência extremamente íntima com Deus, porque as experiências com Deus mudam a nossa vida, mudam a nossa trajetória. O que muitas vezes, meus amados e queridos irmãos, nós vimos, presenciamos, é que muitas vezes as pessoas vivem uma vida cristã absorta, tranquila, achando que vida cristã não é vida tranquila. Vida cristã é vida de combate. Vida cristã é uma vida que nós estamos lutando diariamente contra o pecado. Nós estamos em vigilância diária contra o inimigo das nossas almas. Vida cristã é uma vida que diariamente precisamos estar estabelecendo as nossas armaduras, conforme Efésios fala. Eu acho interessante, meus queridos, com todo respeito e amor, pessoas apresentarem uma vida cristã tranquila, cheio de mar de rosas. Essa não é a verdadeira vida cristã que Jesus nos propiciou por meio da sua palavra. Isaías vaticinava, profetizava contra o pecado. Ele profetizava contra, sabe o quê? Para as pessoas arrependerem dos seus pecados, porque a ira de Deus iria se manifestar. Mas um dia, ele entra dentro do templo. Ele mal poderia esperar que naquela entrada dele, um chamamento, um comissionamento iria acontecer, que iria mudar a sua trajetória.
Ele vê os serafins, 2 asas cobriam os rostos, 2 asas cobriam os pés, com as outras 2 asas eles voavam. E é interessante que o templo ele ficou extremamente, o limiar do templo ficou extremamente cheio de fumaça, porque a presença de Deus ele era muito forte. E ele foi quando ele gritou, o original diz, gritou, ai de mim! Aquele mesmo ai que eu falava para as pessoas, agora é para mim, pecador que sou. Ai de mim, homem de lábios impuros. E hoje, eu contemplei o Senhor dos Senhores, a sua glória. É interessante que imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que fora tirada do altar. Um dos serafins pegou aquela brasa viva que estava no altar. Altar é onde tem incenso, altar onde tem adoração, onde altar é o fogo vivo, fogo de Deus. Tirou aquela brasa e com ela tocou minha boca e disse, vê isto? Tocou os meus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Meus irmãos, o fogo do altar limpou o pecado da vida daquele homem. O serafim foi e retirou aquela brasa. Aquela brasa trouxe sobre a vida dele a remissão, o retirar dos pecados. Aquela brasa viva, ela trouxe exatamente o quê? O perdão que ele tanto necessitava. Meu amado e meu querido irmão, vida cristã é isso aqui, é experiência com Deus. Vida cristã é intimidade com Deus. Eu quero, sabe o quê? Eu quero viver, eu quero me graduar dentro da universidade de Deus. Eu quero chegar a andares, eu quero galgar níveis de intimidade com Deus. Eu quero usufruir de uma intimidade com Deus, porque isso está à disposição de todos. Eu quero ter relacionamento, eu quero andar com Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero receber dos seus ensinamentos, eu quero receber das suas ordenanças, eu quero receber da tua direção para a minha vida. Eu não quero uma vida morna, eu não quero uma vida apática, eu não quero uma vida arrozinho com feijão, eu quero viver tudo na plenitude de Deus. É interessante, as pessoas conhecem a Deus, elas recebem a Deus e pensam o seguinte, agora está tudo bem. Não, vida com Deus é vida de você pagar um preço diário. Eu quero ouvir a Deus, eu quero ouvir dos seus ensinamentos, eu quero estar em constante jejum, oração, porque é isso que vai fazer eu ficar forte no dia mau. É isso que vai fazer eu ficar forte nos dias sombrios da nossa vida. E é isso que vai me fazer suportar toda a minha trajetória na terra, até que eu vá encontrar verdadeiramente com o meu eterno Senhor Jesus. Vida. Eu quero viver essa intimidade com Deus. Eu ouço muitas histórias de grandes avivalistas, eu ouço muitas histórias de grandes missionários, eu ouço muitas histórias, por vezes eu já ouvi de pessoas que tiveram uma caminhada diferenciada com Deus. É essa caminhada que eu também almejo na minha vida. É essa caminhada que eu almejo para minha esposa, para minha filha, para a minha casa, para os meus familiares. Uma vida transformada pela presença do Espírito Santo. Uma vida transformada pela plenitude do Espírito Santo. Uma vida sendo cheia da presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo, sabe o que ela faz? A presença do Espírito Santo, ela vai tirar esses pseudos amigos que você acha que você tem. A presença do Espírito Santo vai fazer você rejeitar o pecado que você tem cometido. A presença do Espírito Santo vai fazer com que cada vez mais aquilo que te achega a Deus, você caminha para lá, e aquilo que faz você distanciar de Deus, você começa a rejeitar. A presença do Espírito Santo vai fazer você cada vez mais buscar as coisas do reino, buscar as coisas do céu.
Tem pessoas que não conseguem nem orar diariamente. Tem pessoas que nem conseguem se debruçar perante a palavra do Senhor para orar. Que vida é essa espiritual? Que vida é essa na presença de Deus? Aonde você não tem tempo, aonde você não gasta tempo, aonde você não investe tempo na presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz, que vê isto, tocou os meus lábios e a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Meus irmãos, o que nós precisamos ter verdadeiramente é esse chamamento, é esse comissionamento que aconteceu com Isaías para cada um de nós, aonde com uma experiência com Deus, aonde que esse grande convite que fora feito, ele possa ser para mim e para a sua vida hoje pela manhã. A palavra do Senhor nos diz que em seguida ouviu a voz do Senhor que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ou seja, Isaías, por tudo que você viu, por tudo que você ouviu, por tudo que os seus olhos estão contemplando, Isaías, pelo que você acabou de ter, um serafim pegou uma brasa do altar. O serafim tirou uma brasa afogueada, tocou nos teus lábios, e os teus pecados foram perdoados, Isaías. E agora? E agora, Isaías? Quem há de ir por nós? Quem vai contar dos grandes feitos de Deus para as pessoas? Quem, Isaías? Quem vai contar que existe um Deus que te ama? Um Deus que tem um carinho muito grande por você? E que Ele deu seu Filho, seu amado Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Quem há de ir por nós? Porque Evangelho não é para mim, Evangelho é para os outros. Evangelho não é para me receber, Evangelho é para me dar aquilo que eu recebi. Esse é o verdadeiro Evangelho. É um Evangelho transformador. É um Evangelho que modifica. O Evangelho modifica a vida das pessoas. Não é conto de carochinha. Não é uma história. O Evangelho é poder de Deus. Poder que muda, poder que transforma, poder que restaura a vida das pessoas. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É tão interessante que todas as vezes que a gente tem um encontro com Deus, que a gente tem um encontro, a atitude nossa num primeiro momento é justamente partilhar isso. Eu me lembro a história em João, capítulo de número 4, daquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, quando foi tirar água naquele poço e teve aquele encontro com Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele se pediu para ela água, e ela falou: como pode, sendo tu um judeu, pede uma água para mim sendo samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se conversavam a respeito, dentre tantas coisas, sobre aonde deveria se adorar, se seria em Samaria ou em Jerusalém por causa da construção do templo. Mas a Bíblia nos relata que quando ela teve aquele encontro verdadeiramente com Jesus, a partir do versículo de número 38, ela começa a esparramar verdadeiramente o quê? Aquele evangelho que ela recebeu de Jesus. Foi o caso mais rápido de uma missionária que foi transformada num contato ali e que ela começou a pregar e falar sobre os feitos por toda a vizinhança. O que essa palavra, esse chamamento missionário fala para mim e para você hoje? Para a gente viver um evangelho verdadeiro, não um evangelho de utópico, não um evangelho apenas um evangelho de interesses, mas um evangelho pleno e verdadeiro de amor. Esse evangelho que está disponível para mim e para você hoje é um evangelho que pode mudar a vida das pessoas. Essa mudança que houve quando a voz do Senhor falou: quem hei de enviar e quem irá por nós, é a verdadeira voz
do Senhor que fala para mim e para você hoje. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito. Eu estou falando com você e eu não conheço a sua vida. Eu não conheço o que tem passado no mais profundo do seu coração. Mas Deus criou um propósito para você. Deus criou uma história na sua vida. E é tão interessante que você tem muitas vezes lutado. Você tem muitas vezes se afastado. Você tem muitas vezes estado contrário aos planos de Deus. Mas a minha oração nessa manhã é que Deus vai atrás de você. Ele não vai te abandonar, Ele vai aonde você está. E hoje pela manhã Ele está dizendo, volta. Eu preciso muito de você, eu quero muito estar com você. Ele não te abandonou. Não foi aquela tristeza, não foi aquela decepção, não foi aquela tempestade que passou na sua vida que vai colocar um ponto final nela, não. O que Deus tem para você é esse evangelho glorioso que muda, que transforma e que apresenta um projeto na sua vida que tem para você e para sua casa. Quando o Senhor fala, quem hei de enviar e quem irá ir por nós, automaticamente Isaías não perdeu tempo e disse o seguinte, o quê? Por tudo que eu vi, ouvi, presenciei, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Nessa manhã, segunda-feira, dia 31 de maio de 2021, o convite que agora Deus está fazendo para mim e para você é quem eu hei de enviar? Quem há de falar a respeito dos feitos e das maravilhas para a vida das outras pessoas? Quem será aquela pessoa que está aqui hoje, nessa manhã, disposta a ajoelhar-se agora, nesse momento final dessa palavra, e fazer a seguinte oração comigo? Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa, Pai, as mazelas do meu coração. Perdoa sobre tudo aquilo que tenho feito, Deus, que tem entristecido o seu coração. Deus, perdoa porque grandes oportunidades eu tenho perdido de estar na Tua presença. Perdoa, Deus, porque essas coisas terrenas têm tomado conta do meu coração e eu não tenho tempo mais para o Senhor. Deus, perdoa porque muitas vezes eu tinha no passado condições, eu buscava mais o Senhor, mas hoje eu não busco mais. Deus, me perdoa porque eu quero estar à disposição do Senhor. Eu quero estar à disposição de Ti para que eu possa fazer a diferença nesse tempo que nós vivemos. Deus, que esse chamamento de missionário, que esse chamamento para boa obra, que esse chamamento que é para mim e para você no dia de hoje, quem hei de enviar, quem há de ir por nós, seja uma realidade na sua vida. Viva, meu amado e meu querido irmão, um evangelho cheio do poder da presença do Espírito Santo. Viva um evangelho transformador. Viva. Não viva o que os outros querem que você viva. Não viva o que viveu os seus. Viva o novo. Viva o extraordinário. Viva a presença profunda e surreal do Espírito Santo na sua vida. Como eu disse para vocês, se Deus pôde usar no passado grandes avivalistas de forma poderosa, se Deus no passado usou grandes pessoas, Ele pode usar a mim e você, mesmo com as nossas limitações, mesmo com a nossa pequenez em algumas questões, mas Ele pode usar porque Ele está hoje procurando um coração quebrantado, um coração contrito, que possa fazer o reconhecimento dos seus pecados, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para lavar todos os seus pecados. O sangue de Jesus Cristo tem poder para fazer você se afastar desse pecado que você vive. O sangue de Jesus Cristo tem poder para poder purificar de toda imundície e te dar o que? Uma vida nova, uma vida em abundância. Eu quero, com essa palavra desse chamamento missionário, convocar você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, convocar você, meu irmão e minha irmã, nesse momento, para que você possa, junto comigo, dobrar os seus joelhos. Nós vamos orar, é uma oração de guerra, não é uma oração normal. Por quê? Porque a gente quer viver o sobrenatural de Deus na nossa casa. A gente quer viver as promessas da palavra do Senhor na nossa vida. A gente quer viver tudo aquilo que a Bíblia diz que a gente tem e que a gente pode viver.
Queremos viver um evangelho profundo, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Glorificamos o teu santo nome. Com as nossas mãos nós rendemos a ti, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda exaltação, ó Deus, a ti, Senhor. Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade que nós estamos aqui, aonde a tua palavra for lida, Pai. Nesse comissionamento, esse chamamento que o Senhor fez para a vida de Isaías, para que ele pudesse cumprir o ministério de profeta, esse ministério, Pai, missionário que o teu filho serviu. Mas hoje, para os dias de hoje, essa palavra ela é tão real, tão viva, tão clara, que para mim e para que essa pessoa que está assistindo agora este programa, é a declaração do Senhor, Pai. Quem hei de enviar? Quem há de ir por nós? Quem viverá esse evangelho de forma profunda? Quem viverá esse evangelho transformador? Que o teu filho e a tua filha, Pai, possa nessa manhã se posicionar dizendo: Eu, Senhor, envia-me a mim. Envia-me, ó Deus, para outros lugares, para outras nações, para outros povos, para regiões longínquas, Senhor. Mas eu não deixarei, Pai, em absoluto de dizer as maravilhas que eu recebi do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando todos esses pedidos que estão feitos aqui. Desses irmãos, dessas irmãs, desses familiares que têm clamado ao Senhor. Que a doce e preciosa mão do Espírito Santo, que a boa e preciosa mão do Senhor os alcance em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados e meus queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.